Um grande abraço para você que nos acompanha, uma excelente noite de sexta-feira santa, feriado, e você aí junto com a sua família, acompanhando também mais uma edição do JR 23 que está começando aqui na tela da TV, que mostra você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, tanto pelo canal 23, como também, é claro, em nossas redes sociais. Se você ainda não faz parte do nosso canal do YouTube, venha junto com a gente, né? Já somos quase 14 mil inscritos no canal do YouTube. Vamos conferir agora os destaques do programa deste feriadão. 4 adolescentes foram apreendidos após um roubo registrado na tarde desta quarta-feira, em um supermercado localizado na rua Zeferino Costa, no bairro Santa Terezinha, em Franca. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra a comercialização ilegal de medicamentos oncológicos de alto custo e cumpriu mandados na região de Franca. O tráfego na Ponte Volta Grande, sobre o Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, foi liberado após a conclusão de obras emergenciais de reforço estrutural realizadas de forma conjunta pelos órgãos rodoviários dos dois estados. O SESI Franca Basquete enfrenta o Mogi Basquete nesta sexta-feira, 3, às 20 horas, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, em um confronto pela reta final da fase classificatória do NBB, Novo Basquete Brasil. Esses são apenas alguns dos destaques que você confere aqui na edição de hoje do JR 23. Vamos para o nosso primeiro intervalo e já as informações junto, você aqui na tela da TV que mostra você. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem, às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carros sem revisão, álcool, e tem um montão de atropelamentos na cidade porque as pessoas não respeitam a faixa, ou melhor, não respeitam o outro. Pare sempre antes da faixa. A obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Não se distraia com a paisagem, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Toda boa viagem começa com um bom planejamento, ainda mais se for no meio da natureza. Quem visita cachoeiras, por exemplo, sabe que para aproveitar com segurança é preciso responsabilidade e muita atenção. Por isso, antes de se aventurar, cheque a previsão do tempo. Procure saber mais sobre as trilhas e a presença de animais no local. Chegando lá, avalie o lugar. Fique atento às correntezas e muito cuidado com as pedras. Elas podem ser bem escorregadias. Agora, se você notar um aumento repentino no nível da água, se ela ficar barrenta ou se de repente aparecerem galhos e folhas na correnteza, fique ligado. Pode ser uma cabeça d'água chegando. Elas acontecem quando uma grande quantidade de chuva cai na cabeceira do rio e ao longo de um curso de água. Ao menor sinal, saia correndo da água e se afaste da cachoeira. Lembre-se, a prevenção começa com o conhecimento. Defesa Civil, somos todos nós. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.
Uma excelente sexta-feira para você que está aí descansando, acompanhando, né? Momento de muita reflexão, sexta-feira santa, Páscoa já no próximo domingo e você acompanhando aqui o JR 23 com todas as informações no canal 23, simultaneamente em nossas redes sociais, e é com muita alegria que a gente está aqui em mais uma noite junto com você, que nos dá o privilégio da sua companhia todos os dias aqui na TV Franca. Vamos começar falando sobre a ação de criminosos, bandidos que inclusive foram flagrados por câmeras de segurança durante um assalto, mas a casa caiu. Eles acabaram sendo identificados e detidos. 4 adolescentes foram apreendidos após um roubo registrado na tarde desta quarta-feira, em um supermercado localizado na rua Zeferino Costa, no bairro Santa Terezinha, em Franca. O crime aconteceu no supermercado Sofia e mobilizou equipes da Polícia Militar. Segundo as informações apuradas, os suspeitos, todos menores de 18 anos, invadiram o estabelecimento armados, cometeram o roubo e fugiram correndo pelo bairro. Durante diligências, um dos envolvidos foi localizado por uma equipe da PM. Ao ser abordado, ele confessou participação no crime e indicou os demais comparsas. Com base nas informações, os policiais intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar outros 2 suspeitos em frente à residência de um dos adolescentes já apreendidos. Durante a abordagem, foi encontrada uma quantia em dinheiro com um deles, que admitiu ser proveniente do roubo. O outro também confessou participação, embora nada de ilícito tenha sido localizado com ele. O quarto envolvido também foi identificado ao longo da ocorrência. Todos os adolescentes foram apreendidos em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo. Os responsáveis foram comunicados e os jovens encaminhados à CPJ, Central de Polícia Judiciária, onde a vítima reconheceu 3 deles como autores do crime. Parte do dinheiro foi recuperada e devolvida à vítima. Após os procedimentos, os menores foram encaminhados à Fundação Casa. E agora uma operação realizada na região, aliás, não só em Franca, né? Essas operações vêm se tornando corriqueiras, infelizmente, né? Criminosos que praticam a venda ilegal de medicamentos. Medicamentos, inclusive, que são usados para pacientes que fazem tratamento contra o câncer. Nós tivemos mais uma etapa dessa operação com mandados de busca e apreensão aqui na nossa região. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra a comercialização ilegal de medicamentos oncológicos de alto custo e cumpriu mandados na região de Franca, em cidades como Ribeirão Preto e Cravinhos. A ação, chamada de Bula Fria, contou com o apoio do Ministério Público Federal, da Receita Federal do Brasil e da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo as investigações, o grupo atuava na entrada clandestina de medicamentos no país, com foco em remédios usados no tratamento de câncer, como Keytruda, pembrolizumab, que tem alto custo e grande procura. De acordo com a Polícia Federal, além da origem ilegal, os produtos eram armazenados e transportados sem controle de temperatura, condição essencial para manter a eficácia dos medicamentos. Na prática, isso significa que os remédios poderiam perder o efeito ou até causar riscos aos pacientes que os utilizassem. Ao todo, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão na região, um em Ribeirão Preto e um em Cravinhos. Apesar da operação, ninguém foi preso. Os suspeitos podem responder por contrabando, falsificação de produto medicinal, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de prisão. Intervalo rapidinho, o JR 23 faz mais uma pausa e na sequência tem mais notícias para você. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. É rápido. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar?
que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta sexta-feira, né? Muitas pessoas agora também acabam ficando mais tranquilas durante esse feriadão, aproveitam também esse momento de reflexão da Sexta-feira Santa, né? Um momento importantíssimo, né? Muitas famílias. E é claro que nós estamos já também no próximo domingo, domingo de Páscoa, domingo de comemoração. Uma boa Páscoa para você que nos acompanha diariamente aqui no JR 23. Vamos falar agora sobre infraestrutura. Aliás, nós falamos muito sobre o trabalho de manutenção em algumas pontes aqui da nossa região. Uma delas ali na região de Miguelópolis, sob o Rio Grande. E o trabalho foi feito, você já acompanhou também aqui no JR 23. E a notícia importante é de que o tráfego de veículos foi liberado após aí essa manutenção. 4 adolescentes foram apreendidos após um roubo registrado na tarde desta quarta-feira, em um supermercado localizado na rua Zeferino Costa, no bairro Santa Terezinha, em Franca. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra a comercialização ilegal de medicamentos oncológicos de alto custo e cumpriu mandados na região de Franca. O tráfego na Ponte Volta Grande, sobre o Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, foi liberado após a conclusão de obras emergenciais de reforço estrutural realizadas de forma conjunta pelos órgãos rodoviários dos dois estados. O SESI Franca Basquete enfrenta o Mogi Basquete nesta sexta-feira, 3, às 20 horas, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, em um confronto pela reta final da fase classificatória do NBB, Novo Basquete Brasil. E ainda falando sobre aquilo que mexe com a vida da população, é claro que você fica acompanhando, né, informação de utilidade pública, prestação de serviços, aquilo que mexe aí no seu dia a dia, a gente conta para você aqui no JR 23. Aplicativos. Muitas pessoas, né, começaram a trabalhar com aplicativos, motoristas, entregadores durante o período da pandemia. E isso mais do que se fortaleceu nos últimos anos. Aliás, há necessidade também de atenção, de apoio para essas pessoas. Mas dados foram divulgados recentemente e mostram que Franca tem mais de 3.500 profissionais atuando como motoristas de aplicativos. Franca tem cerca de 3,5 mil motoristas de aplicativo em atividade, segundo estudos de mobilidade urbana com base em dados analisados por instituições como o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. A projeção para Franca considera fatores como densidade populacional, atividade econômica e adesão ao transporte por aplicativos. No dia a dia, a presença desses motoristas já é evidente, principalmente em regiões de grande circulação. Áreas comerciais, polos industriais e bairros com maior concentração de serviços registram maior fluxo de corridas, tanto com veículos próprios quanto alugados. Para muitos moradores, dirigir por aplicativo se tornou uma alternativa importante de renda. Em alguns casos, é a principal fonte de sustento, em outros, uma forma de complementar o orçamento. O avanço segue uma tendência nacional. Um estudo do SEBRAP em parceria com a Mobitec, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, aponta que o número de motoristas de aplicativos no Brasil cresceu 35% entre 2022 e 2024. Em cidades com economia ativa como Franca,
conhecida pelo setor calçadista, essa adesão tende a ser ainda mais acelerada. No estado de São Paulo, cerca de 570 mil motoristas atuam por aplicativos, sendo que 72% têm na atividade sua única fonte de renda, segundo pesquisa da Badra Pesquisas. O perfil predominante é masculino, 90%, com quase metade dos trabalhadores entre 35 e 49 anos. A renda média mensal líquida dos motoristas no país varia entre R$ 3.083 e R$ 4.400 para uma jornada de 40 horas semanais, de acordo com o Sebrap. Em Franca, os ganhos tendem a seguir essa faixa, variando conforme a demanda e o tempo de trabalho. Com a demanda por mobilidade urbana em alta e a busca por alternativas de renda, a tendência é que o número de motoristas continue crescendo em Franca. E agora você confere também as informações relacionadas ao clima. Ano de 2026, nós já estamos aí no início do mês 4, do mês de abril, e temos dados que foram divulgados em relação aos primeiros 3 meses desse ano, em relação aos índices pluviométricos. A média, de chuvas, o índice pluviométrico está acima quando se comparado aí em relação aos anos anteriores. Franca registrou 840,7 milímetros de chuva no primeiro trimestre de 2026, o maior volume para o período desde 2023, segundo dados do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Em janeiro de 2026, Franca registrou 288,3 milímetros de chuva, volume superior ao do mesmo mês em 2025, 258,6 milímetros, e em 2024, 164,2 milímetros. Em fevereiro, o acumulado chegou a 305,9 milímetros, mais que o dobro de 2025, 132,1 milímetros. E também acima de 2024, 273,8 milímetros. Já março fechou com 246,5 milímetros, mantendo o volume elevado, embora abaixo de 2024, 2 na comparação geral. 2026 apresenta recuperação expressiva após um 2025 mais seco, sobretudo no fim do trimestre. Ainda assim, o volume acumulado não atinge os níveis de 2023, quando os 3 primeiros meses superaram 1.145 milímetros. Impulsionados por janeiro, 480,8 milímetros. O comportamento de 2026 indica maior regularidade nas chuvas, com volumes distribuídos ao longo dos 3 meses, o que ajuda a manter o solo úmido e aumenta o risco de temporais pontuais. A chuva deve continuar nos próximos dias. A previsão indica pancadas de chuva com trovoadas, calor moderado e alta umidade do ar. Intervalo rápido e na sequência mais notícias no JR 23, o Mundo da Bola é destaque. Um dos pilares principais da PAI é trazer alegria, preparar a pessoa com deficiência para o dia a dia, para a vida. Então é essencial a gente ter uma autonomia para a vida. Nós temos hoje 48 pessoas que trabalham e que continuam sendo atendidos por nós. E arrumar serviço, aí fica só em casa para ela. Aí pode que eu ajudar a minha família. Para participar, onde o senhor estiver, você pode estar orgulhoso de mim, que eu vou criar a sua casa. Nossa, meu sentimento é de muito orgulho, né? Eu fiquei super satisfeita porque sabendo que você tinha comprado sua casa, que era um sonho da vida dele, né? A gente vê que o trabalho, principalmente quando você pensa que a pessoa com deficiência, ele trabalha e ele tem que ter uma autonomia,
O serviço no domicílio, ele auxilia muito quando a pessoa com deficiência não tem rede de apoio, porque a rede de apoio acaba sendo a APAI. Nós também fazemos outras atividades, né, Chico? Tu sei agora. Olha tanta coisa que eu busquei. A instituição, ela tem por missão a transformação da vida das pessoas com deficiência e suas famílias. Eu me sinto em casa. Porque a PAI é aquilo assim, é um contexto de amor. Porque foi na PAI que eu aprendi a amar. É uma construção de conhecimento o tempo inteiro aqui. A gente entra aqui achando que sabe alguma coisa, mas no fundo a gente não sabe absolutamente nada. E a gente sabe que ter direito é uma coisa, mas chegar neles é muito difícil. Então, os desafios são grandes, muito grandes, mas sempre a paz vence. Sempre. Já estamos de volta para você que acompanha o JR23 nesse feriadão prolongado, feriadão de Páscoa. E você junto com a gente aqui na tela da TV que mostra você. Vamos falar agora de basquetebol. A equipe francana faz aí uma verdadeira maratona de jogos fora de casa. Venceu a última partida e joga daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite, contra o Mogi, pelo Novo Basquete Brasil. Precisando da vitória para terminar aí essa chamada fase do retorno na primeira colocação. Vamos acompanhar reportagem. O SESI Franca Basquete enfrenta o Mogi Basquete nesta sexta-feira, 3, às 20 horas, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, em um confronto pela reta final da fase classificatória do NBB, Novo Basquete Brasil. Embalado por uma sequência de vitórias, o time francano vive um momento positivo na competição e busca manter o ritmo para seguir na parte de cima da tabela. Sob o comando de Elinho Garcia, a equipe vem de um triunfo apertado por 93-91 contra o São José dos Campos, como visitante, na última rodada, e tenta repetir o desempenho consistente fora de casa. Com 27 vitórias em 33 jogos, o Franca ocupa a segunda colocação do NBB, atrás apenas do Pinheiros, que soma 29 triunfos em 35 partidas. O Mogi, por sua vez, busca surpreender. A equipe também saiu vitoriosa em seu último confronto, derrotando o Bauru por 87-79 diante de sua torcida. Ainda lutando para subir na classificação, o Mogi almeja uma posição que garanta vantagem nos playoffs, atualmente ocupando a 10ª posição. Além da importância na tabela, o confronto carrega um retrospecto favorável ao time francano, que tem levado a melhor nos últimos encontros entre as equipes. Finalzão de semana chegando, mas tivemos aí o meio da semana, e é claro, né, a semana um pouco mais curta, já que hoje é feriadão, né? Nós tivemos aí a rodada do Campeonato Brasileiro, rodada número 9, sendo encerrada ontem. Palmeiras e Santos jogaram e conseguiram vitórias importantes. O Santos sai do Z4 e o Palmeiras segue na ponta da tabela. Pressionado pela zona de rebaixamento, o Santos venceu o Remo por 2-0, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tassiano e Moisés foram os autores dos gols da vitória. Os tentos tiveram participação direta de Neymar, que deu assistência no primeiro gol e achou ótimo passe no lance do segundo. O triunfo tira o Santos da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Peixe conquista sua segunda vitória no campeonato, chega a 10 pontos e salta para o 12º lugar. O Remo, por sua vez, segue na lanterna, com apenas 6 pontos. As equipes voltam a campo no domingo, 5, pela 10ª rodada. O Santos visita o Flamengo, às 17h30, de Brasília, sem a presença de Neymar, que levou o terceiro amarelo e estará suspenso. Já o Remo encara o Grêmio, às 20h30. Na volta do Santos após a data FIFA, Neymar foi essencial para a vitória contra o Remo, participando diretamente dos 2 gols do triunfo. Você falou que foi um jogo físico, eu concordo, foi grande parte dele físico, até em virtude
do temporal que caiu, né? Forte, muito forte, meia hora, 1 hora antes de começar o jogo, então o campo ficou muito pesado. O Remo, eu já tinha visto o jogo com o Curitiba, que eles jogaram bem, com o Atlético Mineiro lá em BH, que eles empataram, jogaram bem. Até o próprio jogo do Flamengo foi 3-0, mas o primeiro tempo foi um jogo muito perigoso. E a proposta deles foi exatamente essa, né? Não ficaram muito com a bola, mas eram muito fortes no contra-ataque. E no primeiro tempo nós tivemos dificuldade, o time estava nervoso, a gente não encontrava a criação de jogadas, nem a condução desse segundo volante, fazer uma ligação com o ataque, não conseguiu em meia hora criar muita coisa, ou quase nada, mas depois o time se assentou, se acalmou dentro do campo, fez o gol. No segundo tempo foi um jogo mais controlado. Eles tiveram uma chance numa bola em que nós rebatemos e neutralizamos em seguida. E eu acho que ressaltar que é o segundo jogo que não toma gol, é a primeira vez nesse ano que isso ocorre, e faz parte do processo do trabalho, né? O Palmeiras venceu o Grêmio na noite desta quinta-feira, na Arena Barueri, por 2-1, e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro. Marlon Freitas, que ainda não tinha marcado com a camisa do Alviverde, fez os 2 gols. Primeiro, de cabeça, na bola parada. O segundo, em uma pancada na sobra na entrada da grande área do tricolor gaúcho. Pelo lado dos visitantes, Carlos Vinícius marcou. Com o resultado, o time paulista se mantém na primeira colocação e abre 3 pontos do segundo colocado, o Fluminense, com 22 pontos. Na próxima rodada, o adversário é o Bahia, em Salvador. O Grêmio é 10º, com 11 pontos. O próximo adversário do tricolor é o Remo, no domingo, 5. Boa noite a todos. Começar pela última, pelo Vítor. Ainda não sabemos, ele está num processo de recuperação. Vamos esperar estes dias para depois decidirmos se realmente ele está em condições de poder viajar para a Bahia. Em relação ao Marlon, eu não gosto muito de estar a individualizar. Temos que valorizar a equipa, o esforço da equipa, o trabalho da equipa, mas logicamente o Marlon é um jogador importante na equipa, um jogador maduro, um jogador experiente, conhece muito bem este campeonato e tem aportado qualidade à equipa, que era isso que nós queríamos e por isso que o Palmeiras o foi buscar. E final de semana tem também a rodada do Campeonato Brasileiro, que chega à 10ª rodada da competição. Veja agora quais são os jogos que movimentam o Brasileirão. A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 promete fortes emoções e confrontos importantes na briga pelas primeiras posições e também contra o rebaixamento. Os jogos acontecem entre os dias 4 e 6 de abril, marcando a sequência da competição após a pausa da data FIFA. A rodada reúne duelos de grande peso, com equipes tradicionais buscando afirmação no campeonato. Um dos principais confrontos é entre São Paulo e Cruzeiro, no Morumbi, com o time paulista tentando manter boa campanha diante de um adversário que busca reação. Outro destaque é Flamengo e Santos, no Maracanã, duelo que costuma atrair grande atenção pela força das equipes e tradição nacional. Na parte de cima da tabela, o confronto entre Bahia e Palmeiras promete ser decisivo, colocando frente a frente equipes que brigam diretamente pelas primeiras posições. Já Corinthians e Internacional aparece como jogo equilibrado, com 2 equipes que buscam regularidade na competição. Confira todos os confrontos da 10ª rodada: Flamengo e Santos, Vasco e Botafogo, São Paulo e Cruzeiro, Corinthians e Internacional, Mirassol e Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Grêmio e Remo, Coritiba e Fluminense, Bahia e Palmeiras, Chapecoense e Vitória. É claro, final do programa aqui do JR23, finalzão de semana diferente, final de semana de Páscoa e você, é claro, junto aí com a sua família. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição, mas quero aqui desejar para você uma abençoada Páscoa e, é claro, na segunda-feira nós estaremos de volta com mais uma edição do JR23. Um abraço, boa noite e bom fim de semana. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida.
No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete, e aqui é meu lugar. André, é o seguinte, você abre a transmissão, fala teu texto, aí você já chama os repórteres de campo que eles vão te passar a escalação dos times, beleza? Beleza. Gente, tem como me dar só um pouquinho mais de retorno? Só um pouquinho. O que é isso aqui? Novo Paulistão. Aí sim, hein? Hã? Não tem mais grupos? Os times se enfrentam todos dentro de cada pote, mas só enfrentam alguns times dos outros potes? Já sei. Fala, Kleber, tudo bem? Fala aí, André. Entendeu tudo, amigo? Ah, entendeu? Eu entendi. Tem uma dúvida ou outra, sim, mas acho que o Luizinho pode ajudar a tirar essas dúvidas aí. Não pode, Luizinho? O que eu sei é o seguinte, que a gente vai ter todos os clássicos. Agora o resto... Rapaziada, eu acho que a gente vai precisar de um especialista. Já sei quem vai explicar pra gente. Calma, deixa comigo. O novo Paulistão está ainda mais emocionante. Todo jogo vale muito. A forma é inspirada na UEFA Champions League, só que é do jeitinho todo nosso. Esqueça os grupos, agora serão 4 potes e os times jogam dentro de cada pote. E contra alguns times dos outros potes. Contra quais times? Aí é sorteio, é claro! São 8 rodadas da primeira fase. E aí vão para os mata-matas os 8 primeiros colocados, independentemente do pote. O Paulistão é o maior campeonato do primeiro semestre do Brasil, sempre com inovações e transmissões que a gente ama. Emoção até o último chute, meu amigo. Ah, pelo jeito isso vai ser bom demais. Vai ser divertido, hein? Vai ser brabo. Sensacional, cara. Pô, sensacional, espetacular. É o Paulistão, né? Inventando, inovando e acertando. Entendeu? Calma, confia. Afinal, só o Paulistão é Paulistão. Ai, 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 ui, ui, ui. Abre o olho, vem com a gente. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde.